só não sente o amor profundo e também não consegue, por consequência, emanar o amor profundo quem não está completamente presente, quem não consegue alinhar mente e corpo. Enquanto não alinha mente e corpo, não tem presença. Se não tem presença, não tem conexão, e aí não sente o amor profundo. Mas o que eu queria contar, e que pode parecer chocante para algumas pessoas, mas a essas alturas do campeonato a gente está aqui para servir, não para cuidar das nossas aparências. O nascimento do meu filho, Pedro, eu estava feliz e não sentia no corpo. Eu sabia que eu amava aquela criança que nascia, eu não sentia no corpo. E como é que eu traduzo isso, Tadashi? Eu fiquei parado, estupefato, mas não é estupefato de surpresa. É com essa briga, eu quero sentir o amor que eu sei que eu tenho por essa criança. E foi no Leader Train que, por toda a tua metodologia, que serve de âncora, de base, de inspiração para alguns dos nossos treinamentos, que a minha armadura foi quebrada. A minha armadura mental, o meu ego espesso, mais ou menos de uns 15, 20 centímetros, que foi quebrado, e eu estive presente por alguns minutos, muitos até, mas instantaneamente. E daí, Tadashi, eu que já era consultor de empresas, já tinha treinamentos comportamentais, ali assim, ó, saltou os olhos. Eu tenho claro, querido, eu dizendo, é isso aqui que eu quero ajudar as pessoas a experimentarem. Era isso que eu buscava uma vida inteira. Então, me ocorreu contar essa história porque tem muitas pessoas, Tadashi, que nos ouvem, querido, e que sabem que o pai os ama, mas não sente o amor. Sabe que o patrão confia porque aumenta salário e dá cada vez mais trabalho, mas não se sente confiado. Amor, confiança, a gente sabe que é tudo a mesma coisa, né, Tadashi? Tem muito tudo para se alegrar com a vida e não consegue se alegrar com a vida. Então, isso vai fazer sentido para muitas e muitas pessoas. Pessoas que sabem que são competentes, mas não conseguem confiar no seu próprio trabalho. Então, de saída, eu quis dar essa contribuição, porque ela é genuína, ela é verdadeira, ela é íntegra, e mostra para as pessoas qual é o caminho para sentir confiança, amor profundo, coragem, determinação, alegria, fé. É estar no agora, é vivendo o agora, né, Tadashi? Então, essa é a minha contribuição inicial. Cara, não sei se você vai lembrar, vocês contando essa história, eu fiquei até emocionado aqui, porque não sei se você vai lembrar de uma história. Você, como já fez todos os nossos treinamentos, né? Não sei se você vai lembrar, não acreditando em você, porque para quem não conhece, o Marcel está falando do Leader Training, que foi o primeiro treinamento que ele participou comigo, né? E depois ele fez todos os treinamentos, né? Só está faltando curso de expansão de consciência, né, Marcel? Mas que... Está na fila. Pois é, eu quero ver se esse ano eu te convido para vir fazer. Mas não sei se você vai lembrar, não acreditando em você, eu conto uma história e você falando do seu filho, eu fiquei emocionado porque o Rafael, meu filho, Rafael é meu terceiro filho, né? Ele é meu primeiro filho do meu segundo casamento, mas é o meu terceiro filho. E eu brincando com ele adorava brincar de Lego. E ele tinha assim uns 2 aninhos e pouco, era noite, e eu brincando de montar Lego com ele. De repente ele parou de brincar, veio, me deu um abraço e falou: papai, eu te amo. É lindo isso, né? Eu conto isso, inclusive, não acreditando em você. E aí eu, assim, no bate-pronto, eu disse assim: eu também, né? Só que, na sequência, eu coloquei para dormir e eu virei bife à milanesa na cama porque eu não conseguia dormir. Virava de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E aquela fala do Rafael nunca me incomodou tanto na vida, Marcel. E você falando, só sente quem está vivendo agora, né? Porque eu fiquei extremamente incomodado. Por que aquela fala dele me deixou tão angustiado? No dia seguinte, fui para a terapia, e aí a minha terapeuta fez uma regressão comigo. Eu vou para a morte do meu avô.
eu vou para a morte do meu avô. Uma coisa assim, foi lindo, o trabalho todo foi maravilhoso. Porque o meu avô vivia falando comigo, eu te amo, apesar de ser japonês, né? Não demonstra sentimento, não sorri, não nada, mas ele vivia falando que me amava. E ele morre. E ele morre. E ele morre quando eu tinha 5 anos de idade. Só que para o menino de 5 anos de idade, ficou uma sensação de que ele me abandonou. Aí, qual foi a postura do Tadashi a partir daquele momento? Eu não vivia mais o agora. Por quê? Todos os relacionamentos, ou qualquer pessoa, o Marcel, que fala comigo, Tadashi, poxa, eu te admiro, gosto muito de você, amo você, eu já descartava o Marcel, porque o Marcel vai me abandonar. Tá certo? E todos os meus relacionamentos daí para frente foram exatamente a postura que eu tive. Se falasse comigo, eu gosto de você, ou eu te amo, eu descarto, porque vai me abandonar. E naquele dia que o Rafael falou, eu te amo, o alarme ligou, por quê? Porque eu não podia abandonar. Não é que Não os pode outros eu descartar podia, esse. eu não tinha consciência, né? Agora, o que é interessante? Aonde que eu estava preso? Tá certo? Aos 5 anos de idade, na morte do meu avô. Ou seja, eu não estava vivendo o agora. O agora. Certo? E por não viver o agora, eu não conseguia sentir, né? Então, escutar sua história, por exemplo, no nascimento do seu filho, me emocionou aqui também, porque é exatamente isso. Eu acho que se não existe essa coerência entre o pensamento, né, e o corpo, a ação, tá certo? E o sentimento, não tem como a pessoa viver o agora, né? Isso Tu é muito... sabe, Tadashi, te ouvindo, não sei, acho que a maioria das pessoas ainda não sabe, mas eu tive a bênção de ser induzido por um dos meus mentores a descrever o que eu chamei de leis da vida. Eu vou explicar um pouquinho isso, posso? Pode, esse livro é maravilhoso. Eu comprei um para mim. Beleza. Olha só, eu ia fazer um treinamento onde eu ia entregar junto as leis que eu tinha estudado de todos os professores. Ia pegar 2 ou 3 de um, uma de outro, 3 de outro, 4 de outro, sei lá. Eu ia montar um acolchoado de leis, porque eu já havia compreendido que a vida era regida por leis da natureza, né? E aí esse mentor disse assim, não, Marcelo, tem que ser as tuas leis. E mudou de assunto, Tadashi, foi o Conrado Adolfo. Mudou de assunto, e eu também me emociono, porque eu digo assim, mas ele acendeu uma chama que nunca mais pôde se apagar. Porque eu nunca imaginei que eu poderia descrever as leis da vida, mas aquilo ficou em mim, cara, né? Vamos lá, então eu virei um bife à milanesa também, entendeu? Virei um bife à milanesa. Até que eu me dei em conta que eu havia descrito sumariamente o processo de desenvolvimento humano, o que uma pessoa precisa fazer para desenvolver-se. E aí Legal. tinha lá movimento, no movimento tu fica presente, na presença tu vem para a verdade, na verdade vem as conexões, nas conexões tu vai ver que tem muita dor, e aí com essa dor tu vai ter que concordar com essa dor, tu vai ter que passar por um túnel de dor. Quando tu viver tudo isso, tu vai fechar ciclos, vida é conclusão, e aí tu começa a semear a tua vida de maneira diferente, então tu tá pronto para servir a vida. Tava ali as 9 leis da vida. Lindo. E aí, Lindo. e aí eu comecei a descrever as leis da vida, né, que é o conteúdo do livro, As 9 Leis Negociáveis da Vida, com vida é movimento, ou seja, onde a vida tem que ter movimento. Vida é presença. Cara, não tem como não estar no presente. E por aí afora vai, eu só queria dar essa contextualizada. E aí eu estava te ouvindo, e aí eu, a partir de agora, desde então, eu passo a escanear a realidade pelas leis da vida, né? Então, quando eu olho a tua vivência com o teu avô, quando tu estava lá, não foi possível suportar a dor, porque uma criança não tem recurso. Sim. Essas são palavras de Tadashi Kadomoto, é incrível, eu nunca esqueço disso. Tu não sentiu porque não tem recurso ou não te foi permitido, não é assim que te ensina? É isso E aí. aí, ali eu não sinto uma dor, e aí eu não concluo um ciclo e fico preso no passado. Então, num ato, porque uma criança não foi bem conduzida, e não foi bem conduzida porque os pais também nem sabem o que está acontecendo com uma criança, né? Desrespeita-se 3 leis da vida e fica o resto da vida com um ciclo não concluído,
Não consegue lidar com a dor do abandono, sim, porque às vezes nós somos abandonados, o resto da vida nós vamos ser abandonados de um jeito ou de outro, né? E não consegue estar presente com uma série de consequências. Então, compreender essas leis é um bom caminho.